Vamos então aqui, iniciando o nosso trabalho, Revista Espírita, finalizando aqui o mês de dezembro de 1860, nós estamos na sessão de dissertações espíritas, e nós vamos concluir com as duas mensagens que Kardec publicou para nós, e depois já vamos, na sequência, iniciar já a edição de 1861. Então, aqui, Lamennais, através do senhor Alfred Didier, que é o nosso médium, trouxe essa mensagem, então, mensagem espontânea, né, intitulada Alegoria de Lázaro. Lembrando que esses títulos, né, Kardec que colocava, ou os colaboradores da sociedade, né, os espíritos, simplesmente traziam a mensagem, e Kardec, então, no profundo e árduo trabalho que ele tinha de organizar essas informações, colocava então esses títulos para facilitar aqui a leitura, né, na nossa revista. Mas essa então, Alegoria de Lázaro, lembrando daquela passagem, né, da famosa ressurreição de Lázaro, né, então Kardec já tratou inclusive desse tema, né, olhando de uma forma mais racional lá no livro A Gênese, né, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, e ele traz ali para nós uma visão, né, da condição de Lázaro, não morto, mas naquele estado de quase morte, né, catalepsia, que a gente lembra, né, ou então letargia, né, então ali catalepsia de letargia, Kardec fala sobre isso lá no nosso o Livro dos Espíritos. Mas aqui Lamennais ele traz então esse simbolismo de Lázaro, tá bom, Angelina? Esse simbolismo de Lázaro trazer para nós então uma reflexão mais filosófica, digamos assim. E ele diz assim então: Cristo gostava de um homem chamado Lázaro. Quando soube de sua morte, grande foi a sua dor e se fez levar até o seu túmulo. A irmã de Lázaro suplicava ao Senhor dizendo: é possível restituirdes a vida a meu irmão? Ó vós que o amáveis tanto, devolvei-lhe a vida. Então esse é o simbolismo que nós temos dessa experiência de Lázaro, né? E aqui Lamennais traz então: mundo do século XIX, também estás morto. A fé, que é a vida dos povos, extingue-se dia a dia. Em vão, alguns crentes quiseram despertar-te de tua agonia. É muito tarde. Lázaro está morto. Só Deus o pode salvar. E aqui é interessante a gente ver Lamennais fazendo uma referência ao século XIX, porque era a época, né, principalmente, onde a razão se opunha à fé, talvez da forma mais intensa, né, em todo esse milênio que nós acompanhamos, em que o cristianismo foi evoluindo, renascimento, reforma religiosa, mas o século XIX, que era ali aquele período da razão, do positivismo, né, então ali era visto de um modo positivo, né, trazendo ali a evolução da sociedade europeia através da razão, mas ao mesmo tempo um apego muito forte, um apelo também muito forte ao materialismo. Tanto que nós vimos em várias passagens de Kardec, quando ele fazia uma referência à importância do Espiritismo, ele trazia exatamente que somente o Espiritismo seria capaz de combater o materialismo, né, principalmente falando, né, sobre a falta de perspectiva, a ideia do suicídio, que era muito intenso naquela época, né? Que era muito intensa naquela época. Então, isso mostrava de que forma que esse modo de viver, ou esse novo modo de viver adotado por aquela sociedade, afetava a evolução espiritual. Por isso, então, Lamennais coloca, né? Mundo do século XIX, também estás morto. Exatamente por esse racionalismo, né, que se fazia tão presente naquela época. Então o Cristo se fez conduzir ao túmulo. Levantaram a pedra do sepulcro.
Cerrado de faixas, o cadáver se apresentou em todo o horror da morte. Aqui falando de Lázaro, né? Quando Jesus então foi até lá. Cristo lançou um olhar para o céu, tomou a mão da irmã e, levantando a outra mão para o alto, exclamou: só um instantinho, peraí que eu tenho um botãozinho para apertar aqui. E exclamou: Lázaro, levanta-te. Apesar das faixas, a despeito do sudário, Lázaro despertou e se levantou. Ó mundo, tu pareces Lázaro. Nada te pode devolver a vida. Teu materialismo, tuas torpezas, teu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver, e cheiras mal, porquanto há muito tempo estás morto. Quem te gritará como Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. É o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo. Século, a voz de Deus se fez ouvir, a voz de Deus se fez ouvir. Estarás mais corrupto que Lázaro? Então aqui algumas referências, né? Primeiro ele coloca, né, exatamente a condição do mundo no século XIX, mas ele fala especialmente da Europa no século XIX, com todos os seus interesses, né, ainda muito apegados ao progresso do mundo material, esquecendo o progresso moral, o progresso espiritual. Num segundo ponto, Lamennais faz aqui uma referência, né, é o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo. Lamennais era um teólogo e, portanto, ele tinha uma influência muito grande da igreja, né? Então ele trazia para nós aqui também esse pensamento, né, falando sobre a trindade da igreja, né? Deus, o Filho e o Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, nós entendemos aqui, né, o apelo exatamente ali, né, de todas as inteligências do mundo espiritual, né, chamando Jesus para poder, né, auxiliando Jesus na transformação do nosso mundo. Mas o desafio que ele coloca é: estarás mais corrupto que Lázaro? Corrupto no sentido, né, de deteriorização do cadáver, do corpo, né? E aqui nesse caso a gente fala de uma deteriorização moral daquela sociedade. Então era muito mais específica para aquela época, né? Por isso ela faz muito mais sentido para eles do que para nós, mas quando nós trazemos aqui para o nosso século XXI, não é muito diferente. Diante de tudo aquilo que a gente vê hoje, apesar, né, de uma quantidade enorme da população vinculada a alguma instituição religiosa, nós vemos ainda que se encontra muito distante desse progresso moral tão esperado, exatamente porque ainda existe muito mais um culto à superficialidade do espírito, se prendendo muito mais a expectativas do mundo secular, né, do mundo terreno, e também ali, né, da satisfação das suas ambições com o endosso de Deus, com o endosso de Jesus. E por isso nós vemos, né, as instituições, né, se você está em aflição, vem aqui que nós vamos te ajudar. E aí então vem todas as promessas, né, de conquistas de patrimônio, conquistas de posição. Então se fala muito pouco sobre a evolução do espírito, mas se fala muito sobre a felicidade no mundo material. E além disso nós vemos, né, as próprias tragédias que vão acontecendo no mundo, desde as mais contundentes, como é o caso das guerras que nós vemos hoje, como é o caso dos mais sutis, né, da falta de respeito do homem com o homem, do homem com o meio ambiente, né, do homem com a sociedade. Então, da mesma forma, também é um grande desafio. Será que alguém teria esse poder de dizer, né, levanta-te em nome de Deus para que você possa evoluir? Aí então vem aqui a mensagem de Jesus e nós compreendemos então que através da doutrina espírita, trazendo, né, a sua visão mais concreta do mundo espiritual, é capaz de mostrar aos homens, né, exatamente ali a realidade do espírito. E todas as demais instituições religiosas também passarão por essa transformação, mantendo as suas tradições, mantendo a sua filosofia, mas começando a ver a realidade do mundo espiritual agora por outra perspectiva, né? Então esse é o simbolismo que Lamennais traz para nós nessa alegoria de Lázaro, né? Então, levanta-te e anda. Então ele fala isso para a própria sociedade também, a partir do momento em que ela começa de fato a se espiritualizar. E nós vamos aqui agora ver também, né, essa própria fase, né, do mundo de regeneração, quando então nós falamos sobre o progresso, o real progresso moral
da nossa sociedade. Então, essa transformação é exatamente fazendo com que o nosso planeta, e quando falamos em planeta, nós falamos, obviamente, né, nos habitantes do planeta, né, da nossa sociedade planetária, e da mesma forma a sociedade planetária, tanto espiritual como também física, né, nos dois planos, passando por essa transformação, que é exatamente aí esse chamamento, né, para que nós realmente levantemos, né, do túmulo da acomodação, do túmulo da visão distorcida da realidade espiritual, se apegando muito mais à matéria, né, ao mundo físico, e começando realmente a evoluir espiritualmente. Então nós estamos nessa fase do despertar, quando Jesus então vem fazer esse chamamento para todos nós e fazendo com que nós também agora comecemos de fato a entender exatamente a nossa natureza espiritual e essa linha de progresso que nós estamos percorrendo. Então Lamennais traz para nós a alegoria de Lázaro. E aí a última mensagem, também trazida para nós aqui pelo espírito Charles Nodier. Nós conhecemos, né, um pouco da biografia dele na semana passada, né, quando nós vimos que ele era um escritor que, quando encarnado, ele escrevia livros de mistérios, né, falando sobre vampiros, monstros, feiticeiros, personagens religiosas, né, como santos, como demônios, né, principalmente ali o lado mais... Vamos dizer assim que ele era um escritor de contos de terror, né? Então, quando desencarnado, ele começou então a se comunicar, e foi exatamente ali aquela solicitação de uma das frequentadoras da sociedade, que apesar dele ser um escritor de contos de terror, né, para a época, ele era uma pessoa que se mostrava com uma imensa generosidade. Portanto, dizia, como encarnado ele era um espírito muito bom, como desencarnado, então, ele mantinha essa mesma virtude e, portanto, valeria a pena fazer uma evocação. E aí, então, foi feita a evocação na sociedade e ele começou, então, a interagir com Kardec e também, né, com os próprios membros da sociedade. E o Charles Nodier, então, ele trouxe, além de outras comunicações que nós acompanhamos, né, a vermos aqui. Então ele colocou, por exemplo, o Dia dos Mortos, através da senhorita Rouet, que nós vimos aqui, né, que ele falava sobre aquela data especial do Dia de Finados, que nós acompanhamos, e outros, né, em outros meses também, conforme ele foi, trazendo para nós ali, né, novas ideias sobre o mundo espiritual e sobre a sua visão também. Eu estou só voltando um pouquinho aqui para ver se eu acho mais alguma coisa dele aqui de imediato, mas não estou encontrando. Mas a gente já chegou a ver. Mas, de qualquer forma, ele trouxe para nós também que esse último título, o duende familiar. Então a gente lembra que falar de duende, né, Olandréia, quando se fala de duende, nós estamos falando aqui de elementais. Né, e Kardec chegou a trazer uma abordagem muito, muito rápida, muito superficial sobre os elementais, né, que hoje nós intitulamos, até mesmo, né, dentro dessa visão mais espiritualista, né, falando sobre duendes, fadas, gnomos, salamandras, né, e tantos outros nomes que a nossa fantasia vai então ali alimentando, mas aqui o Charles Nodier ele traz de uma forma muito séria, falando sobre o duende familiar. Então vamos a ele só para poder ver aqui o comentário, e obviamente se Kardec publicou, é que ele via um interesse, né, se não para esclarecer de uma forma definitiva, pelo menos para nos instigar a curiosidade, para nos aprofundarmos no estudo sobre esses espíritos ou esses princípios espirituais que se encontram vinculados à natureza. Né? Então Kardec mesmo já falou aqui na Revista Espírita sobre o gênio das flores, né? Já teve também outras passagens falando sobre essas entidades do plano espiritual. Mas vamos aqui então a Charles Nodier, através da senhora Costel. Ele diz assim, aqui pela introdução dele, essa foi a primeira comunicação que ele teve com a senhora Costel, que depois ela levou então para a sociedade. Jamais me comuniquei convosco e me sinto muito feliz por aumentar a vossa pleiade literária. Bem sabeis, vós que lestes com tanto gosto, que intuição eu tinha por aquilo a que chamam o mundo fantástico,
né? E é interessante a gente ver essa ideia do mundo fantástico, que hoje está mais presente do que nunca, não somente através da literatura, mas através, né, da televisão, através do cinema, né? A gente vê, por exemplo, ali, né, filmes de Harry Potter, Senhor dos Anéis, dentre outros, né? Dentre outras séries e filmes e livros que são produzidos, mostrando esse mundo de fantasia que tanto instiga a nossa imaginação. Combatidos por uns, né, a ponto de vermos, por exemplo, instituições religiosas queimando esses livros, literalmente, né, fazendo ali fogueiras e queimando, mostrando a blasfêmia que eles representam, e por outro lado mostrando ali, né, como isso instiga para nós termos essa ideia, né, do mundo fantástico, do mundo espiritual, daquilo que é fantasioso, né, ora trazendo para nós uma pincelada, né, uma pequena gota do mundo espiritual, e por outro lado trazendo ali uma fantasia que acaba confundindo bastante. Mas de qualquer forma é ali um jeito de tirar, né, a nossa visão dessa realidade, né, tão monótona, tão difícil que nós vivemos, né, e nos transportar para esse mundo da fantasia. E Charles Nodier fazia isso muito bem na sua época. E hoje nós estamos aqui também vivendo uma fase bastante semelhante. Então, bem sabeis vós que lestes com tanto gosto, que intuição eu tinha por aquilo a que chamam o mundo fantástico. Muitas vezes só, nas longas noites de inverno, recolhido a um canto de meu lar solitário, eu escutava o gemido das notas plangentes do vento. Enquanto o olhar distraído seguia vagamente os desenhos inflamados do fogo, por certo o duende doméstico me entretinha, e eu não inventava trilbe. Repetia o que ele me havia murmurado ao ouvido atento. Então ele fala de trilbe, que é o nome aqui provavelmente desse duende, que ele considerava como sendo ali o seu gênio particular. Bom dia, dona Miriam. Então seria ali esse duende que soprava para ele essas imagens, essas ideias de fantasia, que ele então colocava no papel, transcrevia no papel, fazendo ali com que seus contos chamassem tanto a atenção. Então ele já começava a trazer para nós que essa inspiração vinha não por invenção, mas porque era na verdade ali essa comunicação com o mundo espiritual, através dessa entidade. Que coisa encantadora sentir que vivem à nossa volta esses hóspedes invisíveis. Com eles, nada de mistérios. Eles vos amam, malgrado vosso, e vos conhecem melhor que vós mesmos. Na minha vida literária, na minha vida de homem, devo a esses amigos invisíveis os meus melhores sucessos e minhas mais caras consolações. É a minha vez de murmurar agora aos ouvidos dos amigos as coisas que o coração adivinha e não repete. É vos dizer, caro médium, que muitas vezes terei o doce privilégio de conversar convosco. Então Charles Nodier trouxe para nós aqui esse pequeno trecho, né? Bom dia, Marion. Essa pequena mensagem para falar para nós sobre essas entidades, né, que estão à nossa volta. Ainda temos muita coisa que aprender ainda, né? Pois é, eu já vi outros também, Fabi, já cheguei a ler um livro. Há muito tempo, eu li coisa de quase 20 anos. Era um escritor inglês e ele escrevia muitos livros, né, sobre a sua visão do mundo espiritual. E ele vivia numa casa muito parecida, pela descrição dele, como se fosse um pequeno sítio, à beira ali de uma pequena floresta, né? E ele disse que se deitava à rede na varanda da casa e ficava ali olhando, né, para essa floresta enquanto ele escrevia suas histórias. E ele relatava ver essas entidades, né, que apareciam ali meio que apenas observando à distância o que ele estava fazendo. Então a gente tem muitos relatos que falam sobre essas entidades do plano espiritual, que para nós são tomados em conta de seres fantasiosos, né? Mas a gente vai lembrar sempre, né? O próprio André Luiz trouxe para nós sobre a evolução em dois mundos, né? Sobre toda a pleiade de espíritos que estão no plano espiritual em diversas fases da evolução, alguns ainda de uma fase muito primitiva, outros sendo conduzidos, né, a tarefas junto à natureza, junto aos seres humanos e tudo mais, e que nós ainda desconhecemos. E por isso Kardec mesmo, né, ele não teve tanta preocupação em se aprofundar
tanto a respeito da vida dos animais, como espíritos, como princípios inteligentes que são, assim como também essas entidades. Isso porque, né, a preocupação que ele tinha na sua época era construir uma base filosófica e moral para falar do espírito, né, do ser humano como espírito, como princípio inteligente. Então, para que a gente pudesse trabalhar isso, que era realmente ali um assunto bastante complexo, né, dados os dogmas que foram construídos durante séculos, né, pelas religiões tradicionais, ter que desconstruir tudo isso e mostrar um caminho real de progresso no plano espiritual por outra trajetória, era realmente bastante desafiador. Então por isso ele não teve tempo, né? Eu acho que não apenas tempo, mas não era mesmo interesse naquela época. Por que não era interesse? Porque o foco era outro, não que ele não tivesse vontade. Aí é uma especulação da nossa parte, né? Não que ele não tivesse vontade de conhecer, de explorar, e provavelmente ele fez essas perguntas porque Kardec era muito perspicaz e ele também tinha uma curiosidade muito aguçada. Então, provavelmente ali nos momentos mais particulares, ele deve ter tocado nesse assunto, com esse assunto e tantos outros também, né? Porque uma coisa puxa a outra. Você não, conhecendo o mundo espiritual, fazendo uma pergunta sobre determinado tema e te instiga a curiosidade, você não deixa de ir além. Você quer ir além para conhecer um pouco mais. E provavelmente ele deve ter sido contido, né? Olha, eu vou te falar isso agora, mas calma, volta para o seu foco, que o seu trabalho não é esse. Né? Então, quer dizer, mostra que nós temos um longo trabalho pela frente ainda para conhecer, né, esses detalhes do plano espiritual. Né, tudo é muito lindo, muito grande, né? Estamos no fio da meada, né? Muito bacana. Pode ser primitivos, né? Mas é uma crença muito doce, né? Eu acreditava em duendes e dava maçãs para eles, né? Depois achei que não existiam, né? Bom retomar essa crença tão gostosa, né? Pois tem muita coisa ainda. A gente vai encontrar nas crenças, né, da mesma forma que acontecia com as sociedades primitivas do nosso planeta, quando eles alimentavam crenças instintivas, né? Ou seja, eles cultuavam o plano espiritual do seu próprio jeito, sem ter ali, né, um formato, uma estrutura bem elaborada. Então eles cultivavam os elementos da natureza, cultivavam seus deuses, e tudo isso ia acontecendo de uma forma intuitiva, ou melhor, de uma forma instintiva. Eles traziam em si essa ideia de algo no plano espiritual. Eles só não conseguiam entender como era, por isso então eles foram dando vazão a tantas fantasias, né? E quando a gente vai percebendo essa longa trajetória, né, do ser humano, desde o início da sua evolução, quando ele começou então a ter esse contato com o mundo espiritual do seu jeito primitivo, até o jeito que nós temos hoje, de um modo mais organizado, a gente vai vendo a evolução da nossa percepção dessa realidade espiritual. E cada geração, cada cultura, trazia ali uma pequena amostra do mundo espiritual. Só que pelo fato de não ter ali a condição de elaborar ali uma visão mais clara dessa realidade, ela vinha então ali misturada com fantasias. Basta a gente pegar, por exemplo, né, sobre a visão que nós temos hoje, né, da pagelança, das religiões de tradições africanas, de que modo que eles veem o mundo espiritual, quem são as suas entidades. E a gente vai perceber que pode ser que não seja o desenho real daquilo que existe no mundo espiritual, mas é ali um esboço que dá essa visão de que existe algo realmente que ainda não é compreendido. Por isso então nós temos divindades, nós temos seres, né, mais evoluídos, seres menos evoluídos, né, a olharmos para a natureza, a olharmos para os oceanos e tudo mais. Quantos mistérios, né, existem aqui ao nosso lado. Não, a dúvida, Dudu, não é se os elementais estão. A pergunta é como eles realmente são e como eles realmente atuam. Porque o entendimento que nós temos sobre o mundo espiritual, vendo, né, toda essa grande diversidade de espíritos, né, que está à nossa volta, isso para nós não dá para negar. Você não vai dizer, por exemplo, que só existe um espírito humano. Existem espíritos nas mais variadas faixas evolutivas. Mas a nossa curiosidade é como eles realmente são. O que realmente eles fazem, onde eles estão, quais são as suas capacidades, né? Então isso tudo para nós, né, é um mistério que vai sendo desvendado, né, com o passar do tempo, com toda certeza. Sim, é muito longa, né, mas olha, parece incrível, né? Maçã dos gnomos
durava 2 meses sem estragar. Aí eu trocava também, tadinhos, né? Aí ela estragava, acreditem ou não. Pois é, são forças, né, da natureza que a gente não conhece. E aí dá pra gente ter uma ideia, quando a gente começa a entrar num assunto agora mais sério, né, quando a gente fala, por exemplo, sobre a degradação do meio ambiente, sabendo que nós temos tantos e tantos espíritos vinculados à natureza, né, a grande perturbação que nós, seres humanos, causamos no mundo espiritual no momento em que nós provocamos essa destruição. Né? Então isso tudo a nós, né, acaba sendo uma forma de nós entendermos que o respeito ao meio ambiente onde nós vivemos, na verdade é um respeito também ao plano espiritual que habita também esse mesmo habitat, né? André colocou: eu acredito no duende, fada, gnome e Papai Noel, né? Estou muito feliz com isso, né? O importante é ser feliz, né, André? Cada um no seu tempo, né? Muito bem, então aqui o Charles Nodier, e o mais importante de tudo, quando a gente fala que Kardec, como o próprio Emmanuel coloca, né, que é o bom senso encarnado, quando Kardec publica uma mensagem como essa, e ele não faz nenhum comentário, né, nessa sessão de dissertações espíritas, ele nos instiga, na verdade, assim: olha, tá aqui, ó, a mensagem veio, o Espírito falou sobre isso, fiquemos atentos, né, vamos ali pesquisando sobre isso, é uma nova matéria, é um novo caminho que nós temos que ficar atentos também. Então, pessoal, nós encerramos por aqui essa nossa edição da Revista Espírita do ano de 1860. Finalizamos aqui.